4 seleções, 4 campeãs mundiais, 4 estilos completamente diferentes. E apenas uma levantará a taça da Copa do Mundo de 2026. Depois de uma campanha marcada por zebras, eliminações surpreendentes e jogos memoráveis, o Mundial chegou exatamente onde muitos especialistas imaginavam antes da bola rolar. França, Argentina, Inglaterra e Espanha. As 4 seleções sobreviveram ao mata-mata e agora disputam 2 vagas na grande decisão. Segundo projeções estatísticas recentes, França e Inglaterra aparecem com ligeiro favoritismo em seus confrontos, mas as diferenças são pequenas, indicando semifinais extremamente equilibradas. Mas afinal, quem chega mais forte? Quem tem o melhor elenco? Quem vem jogando o melhor futebol? Quem depende mais de uma estrela? E quem realmente merece ser considerado favorito ao título? Hoje vamos analisar cada semifinalista ponto a ponto, mas antes eu quero saber a sua opinião. Qual dessas seleções você acha que é a favorita para ser campeã da Copa do Mundo de 2026? Me diz aqui nos comentários e bora lá para mais uma resenha. Vamos começar falando sobre a França, que é uma favorita natural. Se existe uma seleção que transmite sensação de poder absoluto, essa seleção é a França. Mais uma vez, em praticamente todas as competições importantes da última década, os franceses chegaram entre os melhores. Vice-campeões em 2022, semifinalistas da Euro, agora novamente entre os 4 melhores do mundo. Isso não acontece por acaso. A principal característica da França é a profundidade do elenco. Em praticamente todas as posições, existe um jogador de nível mundial. Quando um titular sai, entra outro atleta igualmente decisivo, e isso faz enorme diferença em uma Copa do Mundo. Enquanto outras seleções sofrem com lesões ou desgaste físico, a França continua mantendo intensidade durante os 90 minutos. Outro ponto importante é a capacidade física. Poucas equipes pressionam tão bem quanto os franceses. Além disso, conseguem acelerar o jogo em poucos segundos. E claro, existe Mbappé. Mesmo quando não faz sua melhor partida, basta um espaço para decidir um jogo inteiro. Mas reduzir essa seleção apenas ao Mbappé seria muito injusto. O meio-campo controla o ritmo, a defesa sofre poucos gols e o sistema coletivo continua funcionando mesmo quando as estrelas não aparecem. Talvez, justamente por isso, muitos especialistas coloquem a França como principal candidata aos títulos. Agora vamos falar da Espanha, que tem o futebol mais bonito dessa Copa. A Espanha talvez pratique o futebol talvez a mais organizada do Mundial. Outro detalhe chama muita atenção: a Espanha parece jogar sempre da mesma forma, independentemente do adversário. Ela impõe seu estilo, obriga o rival a correr atrás da bola, e isso desgasta qualquer seleção. O desafio agora será enorme: enfrentar justamente a poderosa França. Provavelmente o confronto de maior qualidade técnica desta Copa do Mundo. Especialistas enxergam um duelo praticamente decisivo nos detalhes, com leve vantagem francesa. Agora vamos analisar a Argentina, a experiência que continua fazendo a diferença. A Argentina chegou novamente, e isso diz muito sobre essa geração. Depois do título mundial, muitos acreditavam que seria difícil manter o mesmo nível, mas aconteceu justamente o contrário. A equipe amadureceu, aprendeu a sofrer, aprendeu a controlar jogos e continua extremamente competitiva. O grande diferencial argentino talvez seja a mentalidade. É uma seleção acostumada a partidas grandes. Poucos times suportam tanta pressão quanto eles. Mesmo quando começam mal, mesmo quando sofrem gols, nunca deixam de acreditar. Outro fator importante é Lionel Messi. Mesmo já veterano, mesmo jogando menos minutos, sua influência continua enorme.
Quando ele pega a bola, todo o estádio prende a respiração. Mas hoje, a Argentina já não depende exclusivamente dele. Novos jogadores assumiram o protagonismo. O coletivo cresceu, o sistema defensivo ficou sólido e o time encontrou novas alternativas ofensivas. Essa evolução explica por que os argentinos chegaram novamente entre os 4 melhores do planeta. Agora vamos analisar a Inglaterra. Será que a Inglaterra finalmente está pronta para ser campeã? Durante muitos anos, a Inglaterra sempre chegava como favorita e quase sempre decepcionava. Agora, a sensação é diferente. Talvez pela primeira vez em décadas, os ingleses apresentam equilíbrio entre talento e maturidade. O elenco impressiona. Existem opções em praticamente todos os setores. A intensidade física continua sendo uma marca registrada, mas hoje existe também inteligência tática. A Inglaterra sabe controlar partidas, sabe sofrer, sabe atacar e principalmente sabe decidir. Jogadores jovens assumiram responsabilidades enormes. Outros mais experientes oferecem liderança. O resultado é uma equipe muito consistente. A semifinal contra a Argentina promete ser um dos jogos mais emocionantes desta Copa, não apenas pelo aspecto técnico, mas também pela enorme rivalidade histórica entre as duas seleções. As projeções estatísticas apontam um confronto praticamente dividido, com uma pequena vantagem para os ingleses. Mas afinal, quem tem o melhor ataque? Se analisarmos apenas o poder ofensivo, a França leva pequena vantagem. Mbappé continua sendo praticamente imparável em campo aberto. A Inglaterra também impressiona pela quantidade de jogadores decisivos. A Espanha depende muito mais do funcionamento coletivo. Já a Argentina mistura talento individual com enorme inteligência para construir jogadas. Cada seleção possui uma característica diferente, mas todas conseguem criar oportunidades suficientes para vencer qualquer adversário. E quem será que tem a melhor defesa? Aqui o equilíbrio aumenta ainda mais. A Espanha talvez seja a equipe mais organizada defensivamente. A França une força física e velocidade. A Inglaterra apresenta excelente jogo aéreo. Já a Argentina compensa limitações individuais com posicionamento extremamente eficiente. Nenhuma dessas seleções chegou às semifinais por acaso. Todas aprenderam a vencer jogos difíceis. E afinal, quem tem mais chances de ser campeã? Se analisarmos apenas pelo elenco, a França. Se analisarmos apenas pelo futebol coletivo, Espanha. Se analisarmos pela experiência em decisões, a Argentina. E se analisarmos evolução ao longo da competição, a Inglaterra. Ou seja, não existe favorito absoluto. Talvez seja exatamente isso que torne essas semifinais tão especiais. São 4 escolas diferentes do futebol, 4 maneiras completamente distintas de jogar, mas todas extremamente eficientes. E isso aumenta ainda mais a expectativa para uma reta final histórica da Copa do Mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem será a grande campeã da Copa do Mundo de 2026? França, Argentina, Inglaterra ou Espanha? Me diz aqui nos comentários, aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo da bola. Até a próxima resenha, um grande abraço!